Bom, Gerson, jogo decisivo para o Caxias, fora de casa diante do Ceilândia, e no pós-jogo, né, da partida de ida, você falou em até mudar a estratégia. Essa mudança de estratégia passa por mexer em peças e até mesmo mudar a formatação tática do Caxias? Bom, passa sim, né? Passa sim, a gente treinou algumas variações durante a semana, né, para tentar conseguir ter vantagem em relação ao nosso adversário, que teve muita felicidade na sua estratégia, né, e dentro daquilo que planejou para o jogo, conseguiu executar bem. Então a gente tem que buscar uma alternativa para poder passar por isso, né, por um bom sistema defensivo, por uma boa equipe. Então nós tentamos aí durante a semana algumas variações, algumas possibilidades, e agora é pensar bem, analisar qual a estratégia que a gente vai utilizar para o jogo, mas em alguma coisa tem que ser diferente do que foi do último jogo, até porque a gente não conseguiu ter a superioridade e o domínio do jogo que nós esperávamos, isso em termos de conclusão, né? Até em posse de bola a gente conseguiu circular bastante e ficar com a bola, mas levar mais perigo ao nosso adversário, né? Era a nossa intenção já fazer isso aqui, mas como eu falei, também enfrentamos uma equipe que fez o trabalho defensivo muito bem feito e nos trouxe muita dificuldade. Então, treinamos sim algumas alternativas para se precisar utilizar, a gente modificar um pouco a maneira de jogar. O jogo pode ser parecido até com o que foi contra o Brasil de Pelotas na primeira fase, né, Gerson? Uma equipe com uma característica semelhante. E naquela oportunidade tu lamentou não contar com o Marlon. Ele pode ser uma alternativa até para dar mais consistência e pegada nesse meio de campo? Pode sim, né? Um jogador de marcação, um jogador de imposição. Isso é característica dele, né? Demonstrou isso já aqui no período em que jogou, né? Não só comigo, mas também com outros profissionais. É um jogador de característica, sim, que nós vamos precisar no jogo lá. Então é uma das possibilidades que nós treinamos, né? O retorno do Marlon, para que a gente possa competir bem, né? Possa ter esse embate aí que vai ser um jogo físico, um jogo de disputa, até pela condição do gramado, que não é a mesma coisa do Centenário, né, que você pode jogar a maior parte do jogo com a bola no chão e ela vai circular. Não, lá em muitos momentos ela vai estar no alto, né, a gente vai ter que estar brigando por ela e muito bem posicionado para pegar essa segunda bola. Então é sim uma possibilidade. Nós treinamos, uma das variações que nós fizemos foi com o Marlon, e se precisar utilizar, eu não tenho dúvida que ele vai estar preparado para retornar à equipe. Marcelo volta à equipe do Caxias? A nossa expectativa é que sim, né? Fez alguns trabalhos, ainda sente um pouco, e a gente está tendo um cuidado muito grande de poder fazer de tudo para poder contar com ele, que é um jogador importante, um jogador fundamental para a equipe. Mas tem que estar 100%, né? Tem que poder, nós não podemos correr o risco também de colocar um atleta que não esteja no seu melhor e acabar perdendo ele aí no início do jogo, enfim, ou no primeiro lance. Então vamos fazer de tudo para que ele possa estar no melhor dele, e se ele tiver, vai para o jogo, né? Se não tiver, a gente vai buscar uma alternativa, como foi aqui, que o Adriel possa dar conta do recado mais uma vez. Na fase passada o Caxias conseguiu subir a marcação e surpreender a Inter, né? Agora tem um ponto a mais, que é a questão da temperatura, né? Tu sobe a marcação, tu pode ficar depois desgastado para o decorrer do jogo, e ao mesmo tempo, se baixar demais, pode ser aquilo que o Ceilândia quer. Como achar um denominador comum dentro dessa situação, Gerson? Não é uma fórmula exata, né? Você tem que sempre medir aí a dose certa de pressão, a dose certa de baixar, né? Como você falou, foi perfeito na colocação, nós não podemos nem desperdiçar energia marcando muito em cima a todo momento, nem também, né, trazer o adversário dentro de casa para cima da gente, né? Baixar muito. Então temos que achar a dose certa, isso que é o grande segredo do futebol, você encontrar as medidas certas, né, nas ocasiões certas. Então esperamos que a gente possa ter uma escolha correta da estratégia para conseguir marcar, sim, e nós vamos ter que fazer isso em alguma parte do jogo, de pressionar o adversário, mas também que isso não gere um desgaste e que no final a gente não possa sofrer por essa parte aí, né, pelo calor. A gente sabe que a umidade é baixa, mas não vai ser empecilho para que a gente possa dar o nosso melhor lá e voltar com o objetivo, que é a classificação.
Para conseguir essa classificação, na questão que você falou da alteração até mesmo da formatação da equipe, pode nesse jogo ter a saída de um dos 3 atacantes, a entrada de um atleta mais de meio campo, Gerson? Pode sim, né? A gente só não... Eu também não vou passar para vocês, eu já tenho uma ideia, mas não está definido, sinceramente, ainda vou pensar bem durante... Não é questão de treinamento, os treinamentos já aconteceram, mas é questão de estratégia mesmo, a escolha que eu vou ter. Mas pode sim passar por tirar um atacante ou colocar um volante de mais marcação e tirar um segundo volante. São possibilidades que a gente tem aí, vai pensar bem, treinamos as duas maneiras para ver qual que a gente vai utilizar no jogo. Mas independente disso, eu acho que o mais importante é a nossa concentração, o foco dos atletas, a gente saber da responsabilidade que nós carregamos, né, do torcedor que mesmo distante vai estar numa expectativa e torcendo pela gente. A gente precisa estar numa tarde muito concentrada, né, vai exigir isso, esses jogos decisivos, esses jogos que definem classificação, você passa muito por isso, a concentração. Às vezes você não precisa nem fazer um jogo tão bonito, né, tão de qualidade, mas você precisa fazer um jogo de efetividade. Então isso passa muito pela concentração e é isso que a gente vem trabalhando, passando para os atletas já desde do último domingo, para que a gente esteja focado e principalmente concentrado naquilo que o jogo vai exigir de nós e que a gente possa dar o nosso melhor. E como eu falei, é uma expectativa muito boa, confiança muito grande de a gente poder fazer um grande jogo e voltar com a classificação. No domingo passado, tu falaste que o Caxias poderia ter entregado um pouco a mais, né? Durante a semana, em conversa com os atletas e até mesmo em treinamento, tem essa confiança que o Caxias vai poder entregar mais lá em Brasília? Não tenho dúvida que a gente vai entregar mais, e quando eu falei entregar mais, talvez em algumas ações que nós poderíamos ter feito diferente, que a gente treinou para o jogo, né? Como estratégia do jogo, em algum momento a gente deixou de fazer. Não foi falta de vontade, não foi falta de empenho, até porque a equipe brigou até a última bola para tentar fazer o gol, mas as ações, os nossos movimentos na nossa organização, principalmente ofensiva, não foi o que a gente planejou para o jogo, né? Então, em termos disso, foi a minha colocação de a gente fazer mais, de buscar mais, de mexer mais com a defesa do adversário. Nós encontramos uma defesa muito bem postada e a gente também, em alguns momentos, facilitou isso com pouca movimentação, né? Com alguns atletas, né, fugindo um pouquinho do setor deles, para que a gente precisava ter mais jogadores perto do Heron, precisava ter jogadores mais na frente da área, e a gente acabou abrindo muito, lateralizando muito as nossas movimentações e deixou de ser incisiva, deixou de ser aquelas movimentações que realmente quebram as linhas do adversário. Então, nesse aspecto, a gente poderia ter feito sim um pouquinho mais e não tenho dúvida que a nossa cobrança e aquilo que a gente passou para os atletas vai ter uma mudança a respeito dessa situação, né? Em termos de confiança, em termos de foco, o grupo está muito, muito concentrado, muito focado naquilo que a gente tem como meta, e tenho certeza que a gente vai obter.